Oi, gente, tudo bem? Tô aqui tentando ter foco. Hoje eu tô um pouco dispersa. Preciso focar, tô tentando estudar, tô tentando fazer várias coisas aqui e realmente hoje não tô conseguindo. E eu assisti agora há pouquinho, eu coloquei aqui até nos stories, eu coloquei que eu assisti a entrevista da atriz, né, americana. Eu não sei falar inglês, tá, gente? Mas eu acho que é Viola Davis. Acho que é isso. Se eu estiver errada, podem corrigir aí. Não sei como pronuncia, né? E eu tava assistindo essa entrevista dela e foi muito interessante, porque em vários trechos ali ela conta da história. Ela conta da história da vida dela nesse livro, né? Eu não li ainda, eu não sou muito adepta a ler livros de biografia. Mas eu gosto muito de ouvir entrevistas como a dela. Eu sempre, até era uma coisa que eu fazia muito no meu trabalho, nem todos entendiam isso, mas era uma forma que eu tinha de concentração, era ouvir entrevistas como essa que eu assisti hoje. É uma forma que eu tenho de conseguir me concentrar em outras coisas, principalmente quando eu estou criando alguma coisa. E isso acontecia muito quando eu fazia projetos. Inclusive, a última loja já que eu trabalhei, eles não entendiam isso. E eles me perguntavam por que eu ficava com fone de ouvido. Embora eu ficasse com um fone de ouvido só, o outro eu tirava para poder ouvir o telefone quando tocava. Mas era uma forma que eu tinha. Enfim, em outro momento eu vou conversar com vocês sobre isso, dessa questão de concentração e o que eu faço. Mas assim, em relação à entrevista, eu achei muito interessante o que ela fala sobre essa questão, assim, muitas falas dela ali nessa entrevista foram muito tocantes para mim e muitas falas muito próximas às situações em que eu vivi ou que a minha mãe viveu. E isso muito interessante. Ela até falou uma aqui, quando ela fala muitas vezes, quando a gente fala muitas vezes a respeito de uma história, que a gente conta muitas vezes a nossa história, nos faz refletir internamente ali, tu fica refletindo como foi que eu cheguei até aqui. E eu até tenho colocado muitos pensamentos a respeito disso, porque eu realmente tenho refletido muito como eu cheguei até aqui, o que eu passei para chegar até aqui. Outro ponto muito importante que eu achei nessa entrevista foi o quanto para ela foi importante a presença dos professores. E é outra coisa também que eu falo muito na minha história de vida, é que eu falo muito a respeito de alguns professores que marcaram muito a minha história, que marcaram muito a minha vida. E aí ela fala sobre isso, né? O quanto os professores são importantes para resgatar uma criança, para trazer realmente possibilidades para uma criança a qual ela não sabe por onde começar, ela não sabe para onde ir, né? Como ela deve fazer. E ela conta sobre isso, né? Sobre como ela conseguiu, através de professores que ajudaram ela nesse processo de mostrar, né? De explicar o porquê daquilo. É uma cena bem interessante ali nessa entrevista que ela fala sobre a questão do... Ela fala sobre a questão do xixi. Ela fazia xixi na cama, né? E ela, por ser de família muito, muito, muito pobre, ela não tinha como secar as roupas no inverno muito frio, onde eles lavavam à noite, de manhã a roupa tava como um picolé, ela não tinha como vestir. Então ela acabava fazendo xixi na cama, ela não tinha muitas vezes água, porque a água estava congelada ou não tinha mesmo, ela não tinha como aquecer, ela não tinha sabonete. Então ela ia para a escola cheirando a xixi. E aí isso chamava atenção, mas ao mesmo tempo chamava atenção do lado negativo, mas chamou a atenção também de algumas pessoas que ajudaram ela nesse processo, professores que ajudaram ela nesse processo, de entender sobre higiene. E aí eu falo muito sobre isso, né, sobre questões muito óbvias que precisam ser ditas, né, porque a gente tem essa ideia de que todo mundo sabe tudo.
E isso não é verdade, né? A gente precisa muitas vezes dessa ajuda, ninguém sabe tudo. E quando as pessoas vêm de um mundo paralelo ao que a gente vive, um mundo onde a gente não tem ideia, né, do que realmente é uma precariedade, o que é uma falta de estímulo, falta de lápis e caderno, falta de sabonete, falta de água, falta de luz. E esse mundo existe, né? Isso existe, isso é tão... Ela fala lá em 1970 e poucos, né? Mas e nós que vivemos em 2024 e que ainda passamos por isso e ainda presenciamos isso, né? Essas dificuldades. É como eu falo nos treinamentos de funcionária doméstica. Ela não sabe mexer na máquina, tu precisa ensinar, porque ela não tem na casa. E aí é isso, sabe? Quando eu falo muitas vezes sobre treinamento doméstico, eu falo muito sobre isso, assim, que tudo que parece muito óbvio para nós, de que ela trabalha com isso e que ela precisa saber sobre isso, e ponto final, e ela precisa saber tudo, ela não sabe, ela não tem isso na casa dela, né? Ela não tem essa mesma rotina, ela não sabe sobre isso. Então a gente precisa, sim, muitas vezes dar esse suporte, ensinar do zero coisas que parecem muito, muito básicas e muito óbvias. Então eu acho que é interessante a gente refletir sobre isso, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para que a gente possa aí pensar um pouco a respeito desse óbvio, né? E realmente ensinar, pegar pela mão e ajudar. Eu acho que a ajuda é uma forma que a gente tem também de gratidão.